A humanidade encontra-se devastada. Após anos de afeminação do homem, feminismo e vitimismo, os últimos neandertais resistem em suas cavernas. Muito bem, Vilma. Onde é que está? Onde está o quê, Fred? Meu chapéu do clube. Tem uma reunião esta noite na Leal Irmandade dos Búfalos. Está começando Sociedade Primitiva com Hernani Carreira. Salve, salve, confraria! Hoje estamos para mais um programa para vocês. Hoje um programa que é muito importante, muito especial e que eu acredito que vem para dar uma acalmada, vem para abaixar um pouco os ânimos, vamos colocar assim. Você que é ouvinte, que já acompanha há alguns anos, você naturalmente passou por alguns estados na sua vida. Primeiro, descobrimos a real ou a Red Pill, e aí vem aquele susto. Depois, passamos pelo que é chamado de fase da revolta, da fúria. Depois, começamos a assimilar as coisas com mais serenidade, e então vem uma fase que seria uma fase madura. E aí a pergunta que fica: o que fazer com este conhecimento que você adquiriu e agora para onde você vai com isso? Hoje quem vem ajudar a responder essa e outras dúvidas é ele, o Kodama, que não é mais Angry Fox Pilgrim, agora é só Kodama. Salve, Kodama! Salve, Hernani, saudações forasteiros, saudações a todos. Vamos lá, né? Vamos tentar responder esse questionamento aí, né? Hoje, nesse programa, obrigado, Hernani, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. É o quê? A terceira vez? Terceira vez. Quarta, sei lá. Terceira vez. Então, show de bola. Então vamos meter bronca aí. Kodama, por que você não é mais Angry Fox Pilgrim? Isso tem a ver com o seu amadurecimento? Isso tem a ver com a fase do conteúdo que eu tô querendo passar para as pessoas, né? Não quer dizer que eu amadureci, não é um sinal de amadurecimento. É óbvio que eu estou sempre amadurecendo, mas não foi por isso. É porque o Angry Fox Pilgrim, ele tratava de um assunto específico. E agora eu estou tratando de outros assuntos, né? E por isso eu decidi utilizar apenas o meu pseudônimo, que era Kodama. Sempre foi Kodama, né? Eu sempre falava assim, saudações forasteiros, aqui é o Kodama do canal Angry Fox Pilgrim, né? Então, sempre foi Kodama. Mas agora eu estou utilizando esse pseudônimo para mostrar que existe uma diferença entre o estado anterior do meu canal e o estado atual. É como se fosse uma mudança de arco. É tipo, sei lá, Dragon Ball Z. É tipo isso. Kodama, quando você participou de um podcast, eu vi certas coisas que eu não gostei, que me desagradaram, e eu fui falar com você. Me surpreendeu que ouvintes meus falaram uma besteira dessa. E eu não gostei, eu fui chamar você pessoalmente pra te falar que eu não concordava com o que estavam falando. Quando você deu uma entrevista polêmica e recente, foi um sucesso de audiência, uma das críticas que você recebeu foi assim: o Kodama só quer saber de dinheiro. Ele, em vez de falar de mulher, ele tá falando de problema mental, ele tá falando de outras coisas e papapá. Esse Kodama é um interesseiro. Eu chamei você e falei: ô Kodama, não se deixa abalar para essas críticas idiotas, porque o que esse povo tá pedindo não tem sentido. Por que eu tô falando isso? Às vezes eu sinto que as pessoas que estão nesse meio de Red Pill só querem ouvir assunto, aquele lenga-lenga de mulher, daquela mesma coisa que não vai pra lugar nenhum. A Anitta deu pro cachorro, a Luísa Sonza traiu, olha só Brasil, olha que absurdo, mulher foi puta, olha lá gente, que absurdo. Essas conversinhas, com todo respeito, eu sei que tem o valor do entretenimento, eu sei que pra quem tá chegando deve ser bom, mas esse tipo de coisa, e me corri se eu estiver errado, eu acho que esse tipo de coisa não serve pra nada.
O que resolve é saúde mental, é cuidar de você, cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente. E aí você faz o que você quiser, né, com o conhecimento que você tem. Mas que você fique bem da cabeça. Quando você, Kodama, vem trazer uma proposta de cuidar da saúde mental, o homem cuidar da saúde mental dele, e as pessoas dizem que querem ouvir o mesmo papo uga-buga de mulher, me faz pensar, será que a gente não travou numa coisa que não chega em lugar nenhum? Porque muitas pessoas já falaram, inclusive, Kodama, que esse tipo de conteúdo que a gente produz, na visão de algumas pessoas, é punhetação mental, ou seja, fica repetindo a mesma coisa 500 vezes e não vai pra lugar nenhum. Então eu queria que você comentasse primeiro sobre as críticas que você recebeu, e eu queria que você comentasse o seguinte: estamos indo pra algum lugar com o que a gente tá fazendo? Bom, quanto às críticas, eu estou completamente alienado dessas críticas, tá? Você mandou um áudio pra mim, né, falando, e eu até te respondi, falei, cara, olha, eu sei que devem estar criticando, mas eu não tô focando nisso. Eu tô focando em quem está no mesmo caminho que eu. A ideia, Hernani, é o seguinte: eu não estou aqui como um guru, não estou aqui como um líder, não estou aqui como alguém que vai mostrar a verdade pra alguém. Não, não é isso. Estou aqui apenas compartilhando o meu caminho. Você quer vir comigo no mesmo caminho? Se o teu caminho é semelhante ao meu, você vem junto comigo e eu te ajudo com alguma coisa que de repente eu pisei ali numa pedra e aí eu falo pra você não pisar também. Coisas desse tipo. Eu tô num caminho, construindo o meu caminho. Eu não cheguei lá. Eu não sou um cara que tô iluminado e tô trazendo uma resposta pra todas as questões da vida da pessoa. Não. Você tem que enxergar em mim apenas uma pessoa que está no mesmo caminho que você. E aí, os meus conteúdos e as coisas que eu falo, de repente, são congruentes com as coisas que você tem na sua cabeça, ok? Então você vem aqui, se inscreve no meu canal, acompanha meu conteúdo. Se não, você vai rejeitar e vai seguir o seu caminho, tá? Então, essas críticas, algumas pessoas tentaram fazer, tipo, motoboy de treta, né? Tentaram mandar pra mim link de gente falando mal de mim. Cara, eu tenho duas coisas na minha vida que eu dou muita importância. Primeiro, aquilo que é edificante pra mim, aquilo que eu considero que vai me prosperar. E a segunda coisa é descanso. Então, essa coisa, ela vai estar... Se eu ficar vendo esse tipo de conteúdo, isso vai atrapalhar tanto uma quanto a outro objetivo que eu tenho. Então, sinceramente, eu não vi quais são as críticas. Porém, eu entendi o que você quer dizer, né? Então eu vou responder baseado naquilo que a gente tem aí como o mote aí para responder. Vamos lá. A pessoa, quando ela conhece a Red ela é apenas um conteúdo, tá? Quem vai determinar o teu nível de consciência, essas coisas, é a quantidade de conteúdos que você consome no geral, e não só da Red, certo? Então você vai aprimorando e refinando a sua forma de enxergar o mundo, que nada mais é do que uma percepção que você tem da realidade segundo as suas experiências e aprendizados pretéritos, totais na sua vida. Enfim, com essa ideia, né, em mente, a gente vai ver que o cara ele passou um bom tempo da vida, Hernani, sentindo que a vida deveria ser de um jeito. E aí, de repente, por algum momento da vida dele, por um trauma, por alguma coisa, uma situação escrota que aconteceu com ele, aquilo ali deu uma ruptura na vida dele, e ele encontra o conteúdo da Red Pill que vai começar a dar algumas explicações para aquilo que ele tá passando. Tipo, começou a dar um norte, vamos colocar assim? Começou a dar uma explicação do porquê que a vida dele foi pro buraco, certo? E aí, beleza. Aí explicou, deu o diagnóstico. E aí, o diagnóstico ele já tem, só que é como se a pessoa pegasse ali o diagnóstico do médico e não acreditasse naquele diagnóstico, e todo dia ele fosse lá e lesse aquele diagnóstico. Você tem isso, você tem isso, você tem isso, isso aqui é por culpa disso, aqui é por culpa disso, tá. Aí o cara fica lendo esse diagnóstico o tempo inteiro. E não faz absolutamente nada para gerar um prognóstico. Ou seja, quais ações que você vai ter para lidar com aquela situação que você tá ali. Bom, o que acontece é que
os caras, eles não mudaram o seu comportamento. Eles só mudaram a chave de alguma coisa ali dentro, só que eles não mudaram aquilo que importa. Por exemplo, o cara ele passa a vida inteira, sei lá, bajulando mulher, blue pill, assim, a gente tá falando da rede sexual, da rede do relacionamento, certo? Então o cara tá o tempo inteiro assim. Aí, beleza, qual é a solução agora depois que ele teve um trauma? Vou largar tudo isso, vou largar a mulher, não sei o que e tudo mais. Só que ele não faz isso. Ele continua prestando tempo e energia nas mulheres. Fazendo o quê? Consumindo conteúdo, falando mal de mulher e etc, etc, etc. Cara, você tá dando atenção, energia, tempo para aquilo que você disse que não ia dar. Mesmo que negativamente, entre aspas, negativamente, isso é dar atenção, isso é gastar energia, isso é gastar tempo com aquilo. E é perda de Em tempo. vez de você olhar para si mesmo. Não, ele não tá olhando para ele. Ele tá olhando para elas. No final das contas, ele continua olhando para elas, mesmo que com uma narrativa negativa. E aí, cara, ele tá continuando, como sempre, negligenciando a sua própria vida e entregando mais ainda a vida dele na mão delas. Mesmo que o discurso, veja bem, a narrativa dele seja uma narrativa negativa. No sentido, olha, agora eu não quero mais saber delas, que não sei o quê, mas ele tá o tempo inteiro consumindo. Vai um cara lá, bota na thumb, né, um cara algum produtor da Red aí, bota na thumb assim uma mulher com os peitos quase explodindo, falando, olha o que essa mulher falou. Olha o que ela falou dos homens, não sei o que. Cara, por que eu estou tão preocupado com essa mulher? Por que o que ela está falando dos homens me interessa? Assim como por que os caras que estavam falando mal de mim me interessam? Aí é essa pergunta que eu coloco, né? Porque eu tenho que ser congruente, as minhas ações têm que ser congruentes com aquilo que eu falo. Então, se as minhas ações precisam ser congruentes com aquilo que eu falo, eu preciso mostrar isso para os meus inscritos. Então eu parei de falar de mulher no meu canal. Parei de falar sobre genocentrismo, parei de falar sobre feminismo, parei de falar sobre essas coisas, porque isso daí todo mundo já sabe. Querem saber? Cara, tem um monte de áudio reupado do Raccoon, tem um monte de coisa. Vai lá. Pronto, tá tudo lá. Já tá tudo feito. Tem meus vídeos também reupados aí, que alguém reupou. Tá tudo lá. Eu agora estou mostrando para vocês como que é possível você modificar o teu caminho. Por quê? Porque, de certa forma, se você está virando as tuas costas para o mundo, se você está rejeitando o mundo, não é só rejeitar o mundo, porque senão tu vai ficar com um vazio que vai ser preenchido daquela forma de novo, por outras coisas que, na verdade, são apenas aquilo que já está congruente com você. Deixa eu colocar de uma outra forma que eu acho que ficou um pouco estranho. Você tá cheio de lixo. Você só pegou aquele lixo e colocou em um outro lugar dentro de você. Você não se livrou daquilo. Porque é como se você tivesse com tua sala toda suja e você varresse a sujeira para dentro, para debaixo do tapete. Você vê, todo mundo vê que a tua sala tá limpa, entre aspas, mas você lá no fundo sabe que não tá. Tá cheio de sujeira embaixo do tapete. Então você precisa não só se desintoxicar daquilo, como também você precisa se preencher de uma coisa nova. E qual é a mensagem que está por trás disso daqui? Foi o que eu sempre falei. Cara, o que você precisa na sua vida é de um propósito. E se você não tem isso concreto na tua vida, você vai voltar ou para a plantação, ou você vai ficar nesse loop eterno, só falando de mulher, 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 mulher isso, mulher aquilo, o feminismo, o genocentrismo, mais leis feministas, não sei o quê. Cara, tu vai ficar nisso pra sempre, enquanto tu não se preencher de um propósito real. Que, por exemplo, poderia aí, ser o quê, por exemplo? Propósito é qualquer coisa que você faça, que você esteja atribuindo valor a si mesmo e a outra pessoa. Mesmo que seja uma coisa simples aos olhos de outras pessoas, mesmo que seja algo pequeno aos olhos de outras pessoas, para você é alguma coisa que atribui valor a si mesmo e também dá um valor a outra pessoa. Por exemplo, o teu propósito pode ser um bom amigo. O seu propósito pode ser
um bom segurança. Melhor segurança que você pode ser. Seu propósito pode ser um bom qualquer coisa, mas que atribua valor a si mesmo e a outra pessoa. Não precisa ser algo grande, até porque eu já até fiz vídeo sobre isso. Não tem como você se colocar ali entre os 1%. Você vai ser sempre na linha abaixo de alguém, com certeza. Então, o teu propósito tem que estar alinhado com as tuas expectativas. Então, o propósito é qualquer coisa, tá, que esteja palpável a você, que você gosta de fazer e que atribua valor a si mesmo e a outras pessoas. Um hobby, por exemplo? Um hobby pode ser um propósito. Tá. Qualquer coisa pode ser um propósito. Inclusive, um propósito não precisa ser algo que vai ser para toda a sua vida. Você pode fazer um propósito que dura 5 anos, depois de 5 anos você cria outro. E é isso que eu tô querendo dizer também. Propósito se cria, ele não se acha. Você não tá numa caminhada na tua vida, de repente o propósito tá ali no chão, e aí você pega ele e começa a ter um propósito. Não, também não vai vir um ser divino dos céus que vai dizer, olha, você foi chamado para isso. Não, cara. Tira essa capa mística de propósito e veja ele como algo real e palpável, que aí você já tira um peso enorme da tua vida. Cria o teu propósito. Tudo, cara, no ser humano é criado. É criado. Tudo é aquilo que ele tira de dentro de si e coloca para fora. A felicidade, as emoções e o propósito também. Só você pensar em algo desse tipo. E, cara, se preencher disso. Pra você não ter que ficar se preenchendo e voltando a comer lixo com os porcos, entendeu, cara? Senão vai ficar ali pra sempre. Tu não vai conseguir sair daquilo, velho. Kodama, uma coisa que eu queria entender é o seguinte. Agora que o cara já entendeu as maldades, ele já entendeu que aquele ser que ensinaram pra gente na escolinha não existe. Esse ser de perfeição. Aquela historinha que você tem que proteger e tal. Então o rapaz, né, que tá nesse meio já aprendeu isso, já entendeu. Você disse que é necessário que crie um objetivo na vida. Então suponha que o ouvinte criou um objetivo na vida dele que não seja mulher. Tá bom, já criou, beleza. E agora, cara, a vida até o final vai ser o quê? Vai ser correr atrás desse objetivo e depois vir outros objetivos? E vai ser isso a vida nossa agora? A vida é criar. E eu tô fazendo uma pergunta sincera, não é tipo um deboche. Eu tô te perguntando sinceramente mesmo, assim. A vida, Hernani, é criar propósito. É você criar um sentido pra tua vida. Não é você encontrar. Não é você correr atrás. É correr atrás de uma coisa que você nem sabe o que é. Então você precisa colocar isso que não existe à existência. Aí quando você coloca algo que não existe à existência, aí sim você tem algo a correr atrás, a desenvolver, a fazer a coisa acontecer. Agora, você precisa colocar isso, né, como um propósito. E esse propósito ele pode ser um propósito que você vai ficar curto tempo ou a longo prazo. Por exemplo, o propósito de uma mulher pode ser casar e ter filhos e ser uma pessoa, uma mãe de família. Propósito da vida dela. E ela buscar ser a melhor pessoa nesse sentido. O cara também pode fazer isso. O cara pode ser... o propósito dele pode ser qualquer coisa. Eu já dei vários exemplos aqui. Tem um vídeo específico falando sobre isso. Inclusive com 8 estratégias para você poder criar o seu propósito. Você desenvolver isso. Nesse vídeo ele fala sobre isso. Então, cara, olha só. A vida, ela não é fácil. E... não é fácil, mas é muito mais fácil você criar um propósito que seja algo só seu, que você desenvolva ali todos os aspectos da tua personalidade, que você se individue, que você desenvolva a tua singularidade, teu diferencial, do que você ficar atribuindo isso a outras pessoas, esperando que outra pessoa complete aquilo na tua vida. Esse é o caminho. Entende? Seria assumir a vida de fato. Assumir a vida. E assumir a vida significa que você tem o poder de escolha e você vai assumir a responsabilidade sobre isso. Eu vou contar uma história que eu tava hoje, inclusive. Eu tava dentro do Uber e vim conversando com o cara, falando sobre vários assuntos e tudo mais. E ele deu o exemplo de uma pessoa, um parente dele, que mora na favela.
E aí, ele conversando com esse parente dele, falou assim, cara, porra, tu tá sendo, vai ser pai pela segunda vez aí, porra, por que tu não se esforça um pouquinho, cara? Sai daqui desse ambiente, vai viver num ambiente melhor, entendeu? Sai da favela. Porra, tu tem condição de fazer isso e tal. Ele falou, cara, eu vou sair da favela pra ficar pagando conta de água e conta de luz? Aí ele falou assim, porra, cara, mas tu vai pagar conta de água, de luz? Quanto que tu gastou aí nesse final de semana bebendo cerveja aí, tomando teu whiskyzinho e tudo mais? Aí ele falou, porra, cara, mas eu não vou parar de beber cerveja e tomar meu whiskyzinho pra pagar conta de luz e de água. Então, assim, Hernani, o que quer dizer isso, tá? Quer dizer que esse cara, ele foi adaptado, ele já está adaptado àquela situação. E ele vai criar toda. E a pessoa só vai usar a lógica e a razão para poder justificar os seus próprios comportamentos que ele não entende. Ele tá ali, na verdade, dando várias respostas que, cara, racionalmente ele poderia parar um final de semana para pagar a conta de luz e de água e sair daquela situação de favela. Mas ele não quer. E isso é uma escolha dele. É uma escolha dele. Agora, o foda é esse mesmo cara que tá fazendo essa mesma escolha depois dizer que as coisas na vida dele não estão melhores, que as coisas não estão evoluindo e tudo mais. Porque não teve chance. Porque não teve chance, porque não teve oportunidade, porque é um cara que tinha condições de sair da favela se esforçando um pouquinho, ainda mais pelos filhos, né? Que na verdade o Uber tava falando isso porque, porra, viu o cara sendo pai pela segunda vez em pouco tempo. Agora, isso aí, o cara chegar a falar que não teve chance, que não teve não sei o que e tudo mais, não é assumir a responsabilidade pelas suas escolhas. E quando você escolhe, você tem que assumir a responsabilidade por aquilo. E é isso que eu chamo de autorresponsabilidade. Você tem todo o poder de escolha na tua vida. Inclusive, você pode escolher continuar no teu sofrimento ou sair dele. Em qualquer momento você está certo. Em qualquer dos momentos você está certo. Agora, é uma escolha tua. E arque com a consequência dessa escolha. Deixa eu ver se eu entendi onde você quer chegar. O cara que assimila esses conteúdos, mas continua repetindo as mesmas groselhas, as mesmas coisas, ele tá optando por sofrer ser dessa forma? É uma opção dele continuar dentro daquela situação. Porque o que acontece quando ele fica falando sobre isso, as mulheres estão assim, as mulheres são assadas, as mulheres não sei o quê. No fundo, Hernani, é uma expressão, obviamente utilizando uma narrativa, mas ele tá exprimindo o sentimento dele de descontentamento, porque no final das contas o que ele queria era ter uma mulher do lado dele e fazer uma família. Com certeza. Era isso que ele queria. E o fato dele estar ali consumindo aquele conteúdo e falando mesma coisa, mulher, é porque, cara, ele não conseguiu ainda se curar. Ele não conseguiu se curar dos traumas que ele teve, que, cara, veja bem, sabe aquela parada do tipo assim, amigo e tal é fracassado, é ressentido, não sei o quê? Cara, tudo começa com ressentimento. Se tu não... raras às vezes, muito raro, um cara entrar num meio desse, sendo que ele nunca teve nenhum tipo de trauma em relação... Trauma não, né? Ou não precisa ser um trauma, porque trauma tem apesar de trauma ser apenas um impacto emocional significativo, a palavra trauma tem uma conotação um pouco pesada, né? Quando fala trauma. Mas o cara teve uma experiência ruim, experiência que ele sofreu. E aí ele entra nesse meio. É assim que o conteúdo faz. O conteúdo, ele tá ali se expressando pra você, aparece lá uma thumb. As mulheres, não sei o que, sei que. Se tua vida tá tudo bem, cara, tu não vai clicar naquilo ali. Tu só clicou naquilo ali porque, de certa forma, tu passou por alguma experiência que gerou um sofrimento em você. Então, de fato, houve ali um ressentimento. Qual que é a coisa do cara? Buscar a integralidade dele. O que é integral? O que é uma coisa integral? Aquilo que estava despedaçado, aquilo que estava pulverizado, espalhado, você junta e torna aquilo inteiro de novo. Isso aí, inclusive, é a origem da palavra cura.
Então, o cara, em vez de buscar a cura, ele tá, na verdade, mergulhado no próprio sofrimento. A ideia que o cara tem que ter, depois que ele conhece esse tipo de conteúdo, é, olha, beleza, mulher é um ser humano, olha que interessante. E o homem também é um ser humano. E ambos erram pra caralho. Ambos têm contextos, experiências, histórias, e ambos erram e ambos estão numa merda do caramba. Porque todo mundo é ser humano. O problema é o cara divinizar aquele ser de luz, entendeu? E o que a Red transforma? Transforma a mulher num ser humano. Olha só, ela também tem um lado profano, ela também tem isso aqui, ela também é assim, assim, assim. E o cara fica puto porque o que o cara queria era uma pura, santa, imaculada, divinizada, salve, salve, mulher na vida dele. Por quê? Porque A decepção é ele confrontar a verdade. E o que acontece, Hernani? Como é que a gente tem uma noção de como que serão os nossos relacionamentos na nossa vida? Primeiro, que existe um paradigma dentro por exemplo, das neurociências sociais. O paradigma é esse. Nosso cérebro humano evoluiu para lidar com as complexidades sociais. Esse é o paradigma dentro das neurociências sociais, ok? Então, Certo. é daí que eu tô partindo a minha narrativa, meus argumentos. Então, quando o cara nasce, a criança, a primeira noção que ele tem de relacionamento é pai e mãe. É pai e mãe. Geralmente, os relacionamentos nossos na vida é uma reprodução daquilo que a gente aprendeu dentro de casa, com os nossos pais. Ainda que você fale, eu não estou agindo como meu pai, eu não estou agindo como minha mãe, ainda que você fale isso, você está, na verdade, sempre buscando a aceitação. A aceitação, porque como eu falei, nosso cérebro evoluiu para buscarmos lidar com as complexidades sociais, ou seja, a gente sempre está buscando ser aceito dentro de grupos. A gente buscou o primeiro sistema da nossa vida, que foi buscar ser aceito pelo pai e a mãe. E assim nós vamos buscando sempre ser aceitos em outros grupos na nossa vida para lidarmos com essa complexidade. Então, quando a gente começa a ver o nosso pai, nossa mãe, como é que não é repetir o padrão do pai, não é repetir o comportamento do pai, é o que você entende dentro do contexto familiar que você está passando. Não é nem na verdade, não é nem a realidade. Às vezes seu pai e sua mãe nem estão brigando, mas você, criança, acha que estão. Então só isso já é o suficiente para poder gerar novos aprendizados e formas de você lidar e buscar essa aceitação dentro da tua família. Quando você vira adulto, você não está mais buscando ser aceito pela sua mãe e pelo seu pai. Porque você é adulto. Então, Na verdade, acho que ainda tá, viu, Codão? Porque isso aí a gente leva pro resto da vida. Bom, não é assim que eu vejo, mas vamos. Deixa eu só terminar meu raciocínio aqui. Claro, claro. Então, como a gente é adulto, nós não estamos mais olhando para os nossos pais, ou não deveríamos estar olhando para os nossos pais, vou colocar assim. Na verdade, o que a gente está fazendo é projetar aquilo que a gente viveu, experienciou e aprendeu dentro da nossa infância e tudo mais na sociedade. Nós estamos fazendo essa projeção. Por quê? Porque foi assim que nós fomos preparados para lidar com o mundo dentro do nosso seio familiar. Uhum. Então, o que a gente aprende no nosso seio familiar, a gente lida com o mundo. Então, o que acontece? Muitos caras ainda estão naquela visão infantil que nós temos dos nossos pais. Nossos pais são imaculados, inerráveis, divindades. É assim que uma criança vê os pais. Por quê? Porque o cérebro da criança que está se desenvolvendo diz assim, papai está dizendo isso daqui. E ele está fazendo isso daqui. E ele já é grande. Ou seja, ele sobreviveu fazendo isso. Então vou repetir. Porque isso é o certo. Ou parece ser o certo. Porque o cérebro ele quer sempre te levar à sobrevivência. Se alguém que já tá com 40 anos de idade, grande, e você pequenininho, que tá ali olhando uma pessoa que chegou a ficar adulta, fazendo aquilo, vou repetir que vai dar certo. É assim que o nosso cérebro faz. Então,
não é que você vai fazer exatamente o que o seu pai e sua mãe fez, mas o contexto, lembre-se sempre disso, é o contexto, é o script que está envolvido ali. Entendeu? Então, o que acontece? Quando o cara chega e vai dar de frente para uma mulher, ele tá buscando uma mulher que seja imaculada, assim como a mãe dele é. Tem caras que chegam lá pra fazer terapia, velho, comigo, que o problema dele, cara, com relacionamentos é porque ele viu o pai e a mãe dele transando. Isso gerou na cabeça do cara um troço na cabeça dele que zoou ele todo. Ele era criança e viu aquilo ali. Ficou um trauma na cabeça dele. Por quê? Isso aí fez um aprendizado na cabeça dele, entendeu? Tipo, cara, ver a mãe e o pai transando. Cara, a mãe e o pai são seres, são divindades, entendeu? Pra uma criança, são deuses. O que o pai fala e a mãe fala é verdade absoluta pra criança. Entende? Então, o que o cara ele tá querendo, na verdade, algumas pessoas, não tô dizendo que sejam todos os caras. Tô dizendo que um grupo deles, muitas vezes, está, na verdade, projetando aquilo que ele viu. Todos nós fazemos isso, mas nesse caso específico, ele está projetando aquilo que ele viu dentro de casa, na mãe, porque a mãe sempre foi uma mulher boa, uma mulher amável, acolhia ele e tudo mais, e ele vai procurar isso nas mulheres. Só que, cara, nós estamos vivendo numa situação onde que assim, tem uma facilidade e um incentivo para tudo estar desordenado e virado de cabeça para baixo. E aí o cara que passa por isso sem nunca ter aprendido outra coisa, sem o pai nunca ter falado, olha, meu filho, não é só isso aqui não, é assim também. O cara vai despreparado. E aí o que acontece? Toma. E aí quando ele toma, cara, o mundo desaba. Porque ele tá... É o que eu falei, o cérebro sempre está buscando a aceitação. Ou seja, para ele ser aceito na sociedade, ele precisa ser... Isso é tudo subconsciente, velho. O cara ele não faz isso só racionalmente ou conscientemente. Ele tá projetado para fazer isso. E ele vai lá buscar uma mulher para poder ser aceito também na sociedade. Porque com uma mulher do lado dele, ele acredita também que ele vai mais longe na vida dele, entendeu? Ele também acredita que a sociedade vai ver ele melhor, isso gera status, isso gera um monte de coisa para ele, um monte de ganhos, entendeu? E quando ele toma bem profundamente, né, no cólon dele, aí ele vai desaba, o mundo desaba. E aí o que acontece? O cérebro fala, porra, velho, isso não é assim. O cérebro, automaticamente ele vai buscar a sobrevivência dele. Só que o cérebro vai criar uma estratégia, uma gambiarra emocional para ele viver uma vida buscando uma proteção daquele conflito que ele tem, só que ele não sabe conscientemente como resolver aquele conflito. Aí o que o cérebro dele faz? Vira a chave, cria uma gambiarra emocional para ele ficar consumindo aquele conteúdo o tempo inteiro na vida dele, o tempo inteiro, revivendo aquele sofrimento e nunca buscando uma solução. Que interessante, cara. Muito foda. Então é só um substituto, não é uma solução. Não. É só a forma que o cérebro dele entendeu para lidar com aquele sofrimento que ele tem. Porque veja bem, ele tem eu já falei sobre demandas emocionais no meu canal. Demandas emocionais é um conjunto de aprendizados, hormônios, neurônios e aprendizados, emoções, né, que estão ali gerando uma resposta fisiológica no seu corpo à medida que você sofre algum estímulo externo para que você possa sobreviver. Então, existe um símbolo ali, sei lá, um alerta. Assim. Por exemplo, um cachorro. Se eu falar um cachorro para você aqui, Hernani, para você... Se eu falar para você imaginar um cachorro, talvez você imagine um cachorro que você gostou muito na sua vida e tudo mais. Isso. Para outra pessoa, se eu falar cachorro, esse cachorro pode gerar um sofrimento nela, porque a mãe, o pai ou ela mesma já foi atacada por um cachorro quando era criança, por exemplo. Então essa imagem gera uma sensação ruim nela. Ou seja, só o fato de eu falar cachorro, isso é um símbolo, é um estímulo, é um signo que está aqui fora, que eu falo cachorro e ela automaticamente tem uma reação àquele estímulo que eu dei. Então isso são demandas emocionais, são um conjunto de aprendizados que nós
temos que acionam emoções e acionam reações físicas, neuronais e hormonais dentro do nosso corpo, ok? Então, demandas emocionais, elas estão ali porque elas são necessidades evolutivas para nossa sobrevivência. É assim que a gente sobreviveu todo esse tempo. Sobrevivemos a predadores, animais que correm mais rápido que a gente, que enxergam melhor do que a gente, animais que são mais fortes que a gente. Então a gente sobreviveu tudo a isso por causa dessa nossa capacidade de adaptação através dessas demandas emocionais, esses aprendizados. Então essa demanda emocional, ela tem um aprendizado ali intrínseco a ela. Por exemplo, o cara ele passou, vamos supor aqui um exemplo que eu até dei num vídeo. O cara tá andando de bicicleta, 7 anos de idade, andando de bicicleta. E aí ele bate com a roda na bicicleta em alguma pilastra, alguma coisa assim, ele sai capotando, cai no chão, se arranha todo. E aí naquele momento, com 7 anos de idade, ele caindo no chão se sente tão bosta, que naquele momento vem um pensamento nele. Fala, cara, eu realmente sou um bosta, assim como meu pai disse que eu era. Então essa demanda emocional cria nele uma sensação de impotência, de Incapacidade. falibilidade, de incapacidade nele naquele instante, que aquela demanda ela começa a ficar mais forte, mais aflorada à medida que aquilo vai se repetindo e a duração daquilo dentro daquela pessoa, isso vai se fortalecendo. Aí beleza, mas até os 7 anos tá ok. Até os 7 anos ali, papai e mamãe estão protegendo. Agora quando esse cara chega aos 25 anos de idade, e aquela demanda ali fortíssima dentro dele. Só que existe uma outra demanda, uma demanda social nele, que é a busca de status, de liderança, de criar sucesso, de criar dinheiro, certo? E existe essa outra demanda que está ali se manifestando naquele momento por ser uma necessidade na vida dele. E aí aquela demanda que está querendo que ele tenha sucesso vai entrar em conflito com uma outra demanda que está falando que é um fracasso. E quando essas duas demandas elas se chocam, essas demandas entram em atrito, né? Automaticamente o cérebro trava. E ele fala, porra, eu tenho que lidar com isso daqui, de alguma forma. O que ele faz? Ele cria uma estratégia para aliviar aquela tensão entre aquelas duas demandas. Essa estratégia Ele fica xingando é na uma net. forma de se... Calma. Essa estratégia é uma forma de se adaptar àquele conflito entre essas duas demandas. É uma forma de se adaptar àquelas duas demandas. Então, aquilo ali, essa adaptação, é o que a gente chama de problema. É aquilo ali que é o problema. Então, no caso, a gente buscando sempre essa aceitação, Hernani, que a gente vai sempre buscar ser aceito na sociedade de alguma forma, aos grupos e tudo mais. Por exemplo, você ter sucesso é uma forma de você também se adequar, de se adaptar à sociedade. Tudo a gente está buscando para essa adaptação e isso gera satisfação na gente. Só que, de certa forma, existe uma demanda que está puxando para trás. E a outra está puxando você para um lado e a outra puxando para o outro. Imagina que, porra, tu tá com os braços abertos e tem um cara puxando você para um lado por um braço e o outro puxando por outro. Cada um com uma força enorme. No momento tu te rasga isso no meio. Com certeza. E essa ruptura que tem é o que se chama de cisalhamento. E esse cisalhamento ele para aquilo ali ter uma forma de proteção rápida, de sobrevivência, o cérebro ele cria uma estratégia, que é uma gambiarra emocional, que a gente vai chamar de problema lá na frente. E aí o cara ali acha que o problema dele está no trabalho, no chefe, que é chato, no trabalho que é enjoado e tudo mais. Na verdade, é somente a demanda dele lá atrás, que está até hoje dentro dele, de fracasso, de inaptidão, de falibilidade, de impotência, como ele aprendeu, como aquilo ali surgiu naquele contexto na vida dele, lá aos 7 anos de idade. E não quer dizer que aí, no caso, aí entra a questão de achar que o problema está no passado. Não é. É porque aquilo ali foi aprendido e foi reforçado ao longo da vida. O problema do cara está no presente, não no passado. É o presente dele que tá fazendo ele sofrer. Não aquele pensamento, mas aquilo ali que foi sendo reforçado a vida dele toda.
Então, naquele momento, o problema dele, que ele tá achando que é o chefe, que é chato, que é o trabalho que é enjoado e tudo mais, não. É simplesmente uma emoção muito forte dentro dele que diz que ele é impotente, que ele não tem, que ele é falho, que ele é um bosta, que ele é um lixo. Isso seria E essa terceirizar problema, Kodama? é porque as pessoas normalmente elas transferem a real causa do problema dela para as coisas de fora. Ah, tá. Faz sentido. Elas transferem para as coisas de fora. Ela vai dizer que, por exemplo, o problema não é ela, é o marido dela, que é um enjoado, que é um chato, pé no saco. Ela não vai dizer que é ela, vai dizer que é o filho, vai dizer que é qualquer outra coisa, menos ela. E aí que tá, a questão é você olhar para dentro de si e ver aonde você tá sentindo isso, aonde que tá a real causa disso dentro de você. Por que que você sempre é levado a tomar aquela decisão? Por que que você sempre é levado a tomar as piores decisões, fazer as piores escolhas? Por que que você vive uma vida insatisfeita, de sofrimento e tudo mais? Porque existe algo por trás de você que você aprendeu a viver daquele jeito em busca de ter uma aceitação, adequação à sociedade, aos grupos e tudo mais. Você aprendeu a ser assim. Para se adequar, você começou a ter aquele tipo de condicionamento, aquele comportamento, que na verdade o comportamento é apenas o resultado de um aprendizado que você teve na sua vida. É. Então, no caso, a Red Pill que eu trago no meu canal, é falar, meu irmão, o problema não tá fora, tá dentro. Tá dentro de você. E você precisa ter muita autorresponsabilidade para poder enxergar isso. Enquanto você não tiver autorresponsabilidade, você vai botar a culpa nos sistemas ginocêntricos, você vai botar a culpa em todo mundo. E não tô dizendo que não existe. Eu só estou dizendo que você está botando culpa neles porque a tua vida é uma bosta. Eu não estou negando que existe a misandria, não estou negando que existe, sim, uma desordem social no seu... A gente tá falando... Eu vou botar desordem social porque não é só misandria, é tudo, é política, a porra toda. Tá tudo desordenado. Tem uma desordem social. Sim, existe. Mas enquanto você ficar esperando que a sociedade se ajeite pra você ser feliz, porra, tu vai ficar sofrendo a vida inteira. E é uma escolha sua, beleza. Você quer viver sofrendo, você viva. Agora, no meu canal, a head do meu canal é justamente isso. Para de olhar somente pra isso. Não é só olhar no sentido de análise crítica. Tô falando no sentido de, irmão, isso aqui não vai mudar. Quem tem que mudar é você. É você que tem que se adaptar. Você tá adaptado ao sofrimento. Você também pode ser adaptado à solução. Basta você escolher isso, em vez de ficar olhando para o problema. Essa é a ideia da pós-head que eu falo. E aí o cara pode dizer, agora amadureci. Não, o processo de amadurecimento é um processo para a vida inteira, Hernani. É um só o processo começo da jornada. Porra, cara, a tua vida inteira você vai buscar amadurecer. Você sempre tá amadurecendo. Você só pode dizer, cara, no final da tua vida, deitado ali, na cama, próximo à tua morte, rodeado de pessoas que você ama, e fala, cara, combati o bom combate. Fiz o que eu pude fazer, vivi minha vida do jeito que eu pude viver, fiz o meu melhor e agora eu tô pronto pra morrer. Aí sim você... Aí acabou. Aí acabou. Agora, amadurecimento é um arco pra vida inteira, cara. É o arco da vida. Mas é um começo, assim, cara, se tu falar, mano, hoje eu tô 1% melhor do que eu estava ano passado, isso é um amadurecimento. Com certeza. Uma coisa que as pessoas vira e mexe perguntam é a questão, eu não sei se isso é difícil, se é chato falar pra você, mas é a tríade dos waifuístas, você, Kodama e Tricel. Pra você, essa questão de waifu é uma realidade? Você leva isso a sério? Como é que é a questão do waifu pra você? E você considera o waifu um amadurecimento dessa ideia sua? Por que tu fala waifu? Eu acho engraçado tu falar waifu. Ué, porque me ensinaram assim, não é? Não, tá certo. Não sei waifu? se tem uma forma certa de falar, mas eu acho engraçado que você é a única pessoa que fala waifu.
Mas, ó, é o seguinte, cara, o ser humano é um ser simbólico. O ser humano, ele interpreta símbolos. As coisas, elas estão aí, a realidade, ela se mostra pro ser humano como símbolos. A waifu, ela é um símbolo para alguma coisa, certo? Certo. O que acontece? Quando eu trouxe lá o waifuísmo no sentido do manifesto, né, que eu escrevi e tudo mais, quando eu tava desenvolvendo aquilo ali, eu tava pensando de uma forma de como você pode curar o homem, de uma maneira, curar o coração do homem, sabe? Tipo, curar esse ressentimento, essa coisa do... E naquela época eu ainda tava muito na ideia da ressignificação, que hoje em dia já é uma coisa que eu não falo mais, porque eu tenho uma outra visão sobre isso. Mas naquela época eu tava com a ideia de ressignificação. O que é ressignificação? É você pegar alguma coisa que tem uma conotação ruim para você e dar um novo significado àquilo ali como uma conotação boa. O que é ressignificação? É isso. É o que, por exemplo, você vê os caras tentando fazer na sociedade, né? Pegar alguma coisa que a sociedade acha que é ruim e passar a sensação de que aquilo ali é algo bom. Vocês sabem do que eu tô falando, né? Não preciso dar nomes. Não. Sim. Enfim, então a ressignificação era uma coisa que pra mim na época tinha realmente uma ideia de verdade. Eu acreditava naquilo. Então eu utilizei essa ideia para poder fazer com que o homem ele pudesse encontrar dentro do símbolo da waifu a cura para o seu ressentimento. Então eu fui lá e escrevi um manifesto em relação a isso. Por quê? Porque na época eu ainda estava no Ghost. Na época eu ainda estava naquela neurose da vida privada e tudo mais. E eu não queria me expor, tanto é que a minha história realmente veio... depois eu posso contar se você quiser, mas a ideia é que a minha exposição foi justamente para poder atender a uma demanda latente dentro da machosfera, e que, senão, eu estaria lá também ainda na minha vida privada, tranquilamente. Acontece que, nessa época, eu estava levando isso ainda a ferro e fogo. Então, para eu não ficar me expondo, não dizendo o que eu era, se eu era terapeuta, o que eu fazia e tudo mais, eu utilizei o símbolo para poder ajudar os caras a se curarem, entendeu? Então, assim, existem dentro do waifuísmo, o waifuísmo ele é um guarda-chuva para várias vertentes que existem. Dentro da minha vertente, eu procurei trazer essa ideia do simbolismo para poder fazer essa autocura do cara. Outros vão desenvolver seus próprios waifuísmos com a intenção que eles quiserem. Ô, Kodama, eu te conheci muito antes de tudo isso. E eu sei que você tinha alguns problemas de revolta de punho familiar. Uhum. Como começou essa jornada sua de ressocialização, de ressignificação? E a que pé que tá os conflitos que você tinha antes? Você já conseguiu ressignificar todos eles? Pacificou? Conta um pouco pra gente sobre o que você pode contar. Ótimo. Problemas sempre a gente vai ter, tá, Hernani? A diferença é como você vai começar a lidar com esses problemas. Como é que você vai tancar isso tudo. Então, não adianta que você não vai, por exemplo, se você odeia uma pessoa, sei lá, vamos supor que a pessoa tá dentro de casa e ela convive com pessoas tóxicas, certo? Cara, você não vai conseguir mudar essas pessoas. Essa é a primeira coisa que você tem que colocar na tua cabeça. Você não vai conseguir mudar essas pessoas nunca. Elas vão ser sempre assim. Só que a diferença é como você espera que elas se comportem. O que te faz sofrer é que você esperava que elas se comportassem de outra forma com você. E aí você, em vez de olhar a pessoa como um ser humano falível que ela é, você olha ela como um ser humano que não deveria errar com você. Certo. Uma Então, expectativa fora da realidade? Pode ser, Kodama? não é uma expectativa fora da realidade, é você esperar a pessoa ser aquilo que ela não é. E nunca vai ser. Tá. Nunca vai ser. Então, o que acontece? O meu processo começou quando eu
quando eu tive lá o início do meu ressentimento amoroso, certo? Lá em 2016. Em 2016 eu tinha isso. Quando eu cheguei a 2017, eu acho que foi no início de 2017 que eu conheci você, o Pensador, tudo mais, naquele Isso. grupo de WhatsApp, tudo mais. Né? Isso mesmo. Vi você iniciando, né, criando o seu projeto aqui, que tá hoje aí há anos já. Eu vi você criando esse projeto. E naquele período, cara, eu tava nesse período de revolta, assim. Como é que foi o meu período de... Como é que foi a minha cura, vamos dizer assim? A cura, às vezes, ela demora, tá? Quando a gente fala cura, né, a gente fala que é como se fosse assim, mano, eu acordei e tava curado. Não é assim. É um processo, né, que demora. Você, por exemplo, quando você tá... tu tem uma ferida aberta. Você tá todo dia cuidando dela até ela fechar, até ela ficar íntegra de novo, até você se curar e ela fechar, não é verdade? Mas Verdade. existe o processo de você cuidar daquela ferida ali, até ela fechar. Então, eu considero que em 2017 foi o período que eu comecei a curar a minha ferida. Então, em 2018 foi quando eu mudei, eu fiz uma transição de carreira, foi quando eu me formei, na época, como terapeuta. E aí, quando eu me formei, uma das coisas que eu queria trabalhar era justamente nessa parte de relacionamento. E foi uma coisa que eu tratei numa terapia de relacionamentos para poder entender de onde vinha o meu ressentimento com tudo. Da onde que vinha aquilo ali. E, cara, com certeza, como sempre, na maioria das vezes, por mais que não seja o principal causa, vamos dizer assim, mas sempre vai ter um pezinho, o relacionamento com os pais. No meu caso, era com minha mãe. Então, quando a gente começa a ver a mãe como um ser humano que ela é, a gente entende que ela também passou por todo... Ela só é daquele jeito porque ela aprendeu a ser daquele jeito. E quando você tem essa consciência, você fala, mano, eu posso simplesmente deixar isso. Posso deixar esse peso. Eu tô carregando uma coisa dentro de mim que não é minha. Mas que por eu querer ser aceito por essa pessoa, eu tô carregando. E quando simplesmente você não quer mais carregar aquele peso, que aquele peso você pegou emprestado, um peso que não era seu, para poder ser aceito, a ferida começa a fechar. E foi assim que eu comecei a me curar. Quando eu comecei a trabalhar isso na terapia. Qual aí terapia você fez? Você pode contar? Sim, a terapia na qual eu me formei, que inicialmente eu me formei como hipnoterapeuta pelo um instituto da Omni, Hypnosis Training Center. Me formei lá, só que o cara que me ensinou mesmo não foi a Omni, foi sim o instrutor que estava lá, né, que me ensinou tudo. E esse cara hoje é o Rafael Krais. Esse cara é mestre em psicologia e neurocientista. E esse cara desenvolveu uma própria terapia, um próprio método, um próprio processo, na verdade, terapêutico, baseado nas neurociências sociais. E esse é o processo que eu utilizo. Eu não faço hipnoterapia. Porque a hipnoterapia ela é baseada em processos de regressão e ressignificação, porque a hipnoterapia ela vai dizer, o paradigma da hipnoterapia é que o seu problema está no seu passado. Que alguma coisa, uma situação que aconteceu lá atrás, hoje está reverberando na sua vida. Esse é o paradigma da hipnoterapia. E você precisa mudar isso daí, ressignificar isso daí. Já a terapia que eu faço hoje, que é o que eu aprendi com o Rafael Krais, é a terapia baseada em neurociências sociais, ou seja, dentro daquele paradigma que eu falei para você, que é o cérebro humano evoluiu para lidar com as complexidades sociais, se adaptando a elas, para que ele possa sobreviver. Então, a minha terapia hoje, ela entende que o problema da pessoa é real e que está no presente, não no passado. Então, você não vai voltar a vidas passadas ou voltar à sua infância para poder mudar aquilo que aconteceu na sua infância. Porque, sei lá, seu pai te chamou de feio quando você era criança. Agora, vamos ressignificar isso. Seu pai te chamou de bonito. Não é assim que o cérebro opera.
E, inclusive, isso aí é uma coisa que Freud chegou a falar um pouco e depois ele abandonou essa ideia do determinismo psicológico, né? Por causa de uma situação, aquilo ali vai determinar que pessoa você é. Não. Aí, no caso, a terapia que eu faço e que eu passei, né, no caso, é uma terapia baseada justamente no aprendizado. E terapia é reeducação mental, ela não é ressignificar eventos do passado. Ela não é voltar a vidas passadas, fazer regressão, coisas desse tipo. É justamente resolver conflito entre demandas emocionais. E a resolução desse conflito é o que leva a pessoa a ter uma nova percepção de vida. E que vai fazer com que a pessoa levante a bunda da cadeira e faça aquilo que for necessário para aquilo que ela achar que merece para ser feliz. Se é para ser sucesso, se é para emagrecer, se é para se livrar da mulher tóxica, se é para se livrar do marido abusivo, enfim. Não sei o que vai acontecer. Qual é a ação que ela vai ter? Sei que a resolução do conflito vai gerar uma ação. E aí é isso que se trata a minha terapia, certo? Então, assim, eu fiz na Omni um curso de hipnoterapeuta. É um curso que até hoje eles fazem. A Omni, ela é uma instituição aí que tá, sei lá, tá em 25 países diferentes. É bem grande até. E você vai fazer ali mais ou menos 80 horas presenciais e umas 200, 100 e poucas horas online. E já, no caso, se você for fazer uma formação em terapia de reintegração implícita, e no caso, essa terapia que eu faço hoje com o Rafael Krais, ali já são 70 horas de aulas presenciais e umas Certo. 300 horas que você tem que ter lendo bibliografia, vendo terapias, estudando, passando por validações, supervisões, enfim. É um trabalho realmente bem, bem robusto, né? E se a pessoa quiser realmente dar um upgrade aí, se tiver algum psicólogo, um psicanalista, psicoterapeuta, psiquiatra ouvindo aqui a gente, quer dar um boost aí na tua vida como para tratar da pessoa como ser humano, né? Não como um rato de laboratório ou como um computador, né? Para reprogramar a cabeça da pessoa. Você quer ver ela como ser humano mesmo, cara? Faz essa terapia aí de reintegração implícita, que foi o que hoje eu estou fazendo e que tá dando um nível de eficácia dela absurdamente alta, a taxa de eficácia dela, justamente porque dá um olhar diferente para a pessoa, um olhar de ser humano mesmo. E não fica tentando reprogramar comportamento das pessoas. Ela entende que o paradigma da terapia é justamente isso, que ele é um ser humano, e como ser humano tem complexidades, e essas complexidades elas vêm apenas da resolução desses conflitos que ela tem entre demandas emocionais. É bem simples assim até de entender, mas às vezes uma pessoa que nunca ouviu falar sobre isso talvez fique um pouco perdida. Então aí eu digo para ir lá no meu canal, que lá tem vídeo falando sobre demanda emocional, falando sobre conflitos, como é que a gente percebe a nossa realidade, enfim, tem vídeo para tudo lá no meu canal. Bom, aí você me perguntou como é que eu me curei. Então, foi assim, fiz terapia, nessa terapia eu entendi aonde estava o meu conflito, certo? E não foi porque a mamãe fez alguma coisinha lá comigo quando eu era criança, não, o conflito é presente. Um pouco, vai, vamos ser sinceros. Não, cara, o conflito é presente. Entenda que é o seguinte, não é o que acontece. Você tem uma experiência traumática quando você é criança, óbvio que você, naquele instante, você aprendeu que, olha, a partir desse momento eu vou agir desse jeito, porque é assim que eu vou agir para poder me proteger. Pronto, você vai repetir isso para sempre. Só que não é você voltando a ser criança e repetindo aquilo ali, não. Você está repetindo aquele padrão até hoje. Então você não precisa voltar a ser criança para poder resolver quando você é criança. Ok. O comportamento tá ali, o aprendizado ainda tá ali, presente até hoje, e você tá repetindo isso, entendeu? É essa a ideia, entendeu? Não é que eu tô dizendo que coisas quando criança acontecem e que você não tem
um trauma quando é criança. Não é isso. É que eu tô falando que o conflito na pessoa existe. Então, o conflito dela geralmente é um conflito social. Geralmente é um conflito social. O que é um conflito social? É eu, por exemplo, no caso, não me sentir aceito na minha família. E aí eu não me sentir aceito na minha família, eu vejo as famílias das outras pessoas, as pessoas felizes ao redor, com famílias maravilhosas, famílias igual comercial de margarina, eu queria ter aquela vida ali, eu não consigo ter. Aí eu sofro. É um conflito social. Não é um conflito que parte de alguma coisa que alguém disse pra ela ou coisa assim. Não, é um conflito que ela tem social, porque ela não se sente amada, não se sente acolhida dentro da própria família. E nem sempre quer dizer que a família não esteja acolhendo ou esteja amando ela. É ela que não se sente assim. Muitas vezes acontece isso. Eu vou falar com o cliente e fala, cara, eu não me sinto amado pelo meu pai, ou não me sinto amado pela minha mãe, apesar de eles demonstrarem o tempo inteiro o amor deles por mim. Que foi aí o ponto onde eu cheguei que você foi lá atrás. Que eu acredito que mesmo depois de crescido, essas coisas ainda atormentam a gente. Não tô negando isso. Eu tô dizendo pra você que não é você voltando ao passado pra poder resolver coisas do passado. Esses conflitos estão presentes hoje na tua vida. Na minha vida, na vida de todo mundo. Não é você voltando a ser criança que você vai resolver isso. É isso que eu tô falando, entendeu? É o que eu tô dizendo. Obviamente que como eu falei, eu dei até um exemplo do garoto lá que aos 7 anos caiu de bicicleta e tal, e ele simplesmente começou aquele aprendizado, ficou tanto tempo na vida dele, que ele começa a agir conforme aquilo ali que ele aprendeu. Quer ver um outro exemplo real, o cliente se sente culpado, e essa sensação de culpa dentro dele, faz com que ele desenvolva vários tipos de comportamentos complicados na vida dele, que vão atrapalhar, inclusive, o sucesso na vida dele. Por exemplo, ele tá com os amigos, e aí ele não para de pensar, cara, eu deveria estar no meu trabalho, deveria estar fazendo dinheiro, e não aqui me divertindo. Porque tá errado isso. Mas aí ele olha para as pessoas ao redor dele e fala, por que eu não consigo me divertir? Por que eu tô com essa sensação dentro de mim? E aí ele vai para casa de um outro amigo tomar alguma coisa, um chá, um café, conversar, jogar um videogame. Chega lá, passa um tempo e ele começa a sentir que tá incomodando o amigo dele. E o amigo dele não tá nem se sentindo incomodado, mas ele sente que ele tá incomodando. Aquilo ali começa a gerar um incômodo dentro dele também. Ele acha que isso evolui, daqui a pouco isso vai evoluindo. Daqui a pouco ele tá achando que ele não é aceito dentro de rodas, aceito dentro de grupos, tá achando que pessoas estão falando mal dele, que as pessoas falam mal dele no sentido de, tipo, acharem que ele não é legal pra estar no meio deles. E aí o cara começa a se fechar, daqui a pouco ele tá dentro de casa e não consegue sair. Isso aí... Que seria o fenômeno Hikikomori. Não, tô dando só um exemplo. E que, tipo assim, sim. Isso aí não é uma coisa que ele aprendeu quando criança, é uma coisa que tá presente ali na vida dele. E ele tá ali desenvolvendo aquilo, essa sensação dentro dele, que é um conflito. Aonde está esse conflito? Esse conflito tem uma raiz social. Ou seja, se a gente partir do princípio de que ele está buscando ser aceito, se adequar à sociedade, você vê que olha como é que uma coisa de não se sentir aceito, como é que começa a agir em vários aspectos da vida dele, com os amigos, no trabalho, daqui a pouco no trabalho ele vai começar a achar que ele não é o suficiente, que ele só faz merda. E aí isso vai reforçar ele, porque ele vai começar a falhar, e aí o cérebro dele vai falar, tá vendo como é que você falha? Tá vendo como você é um imprestável? Aí a palavra vem, imprestável, eu sou um imprestável. Mais crença limitante. Por que essa palavra imprestável surgiu na cabeça dele? Aonde que isso aconteceu? Por que ele tá achando isso? Aí é isso que a gente investiga. Da onde que isso surgiu? Que são conflitos entre demandas emocionais que estão em conflito porque ele está buscando se adequar a um grupo. Seja um grupo familiar, um grupo social qualquer. Enfim, essa é a ideia por trás da terapia. E foi aí que eu comecei a entender
ter uma melhor consciência. E aí, o que acontece? Aí a minha mãe mudou? Não, não mudou. O relacionamento entre eu e ela mudou? Não mudou. Ah, não mudou? Não. Não sabia. Só que eu, hoje, enxergo ela da maneira que eu deveria enxergar. É Entendi. isso que a terapia faz. A terapia não é pra você moldar o mundo, não é milagre. É pra você começar a suportar o mundo de maneira que você não fique em sofrimento. Entendeu? E hoje eu não sofro mais. Mas nada mudou. Ela vai continuar do jeito dela, fazendo as coisas dela. E comigo não mudou em nada. Entendeu? E aí, agora, o que isso acontece com isso? Com essa mudança de que eu tive dentro de mim, né, do meu interior. Com essa mudança, isso gerou novos comportamentos, isso gerou uma nova percepção de vida, isso gerou novos pensamentos, novas sensações. E hoje eu não sofro tanto, não sofro mais com isso. O comportamento. Só que aquilo ali que me afetava de uma maneira de me deixar em depressão, aquilo ali não me afeta mais. Essa é a Você ideia. leva com leveza. Comendo depois tá tranquilo. Legal. Eu sei que eu falo, mano, ela é assim, não vai mudar, entendeu? É assim, não vai mudar. Só que antigamente eu via isso como um monstro enorme. Aquilo me deixava, cara, transtornado. E aí, quando eu resolvi isso, nada mudou. A vida continuou do mesmo jeito, ela continuou do mesmo jeito, tudo continuou do mesmo jeito. Mas eu consigo suportar isso com mais tranquilidade. Entendeu? Leveza. Essa é a ideia por trás. Entendeu? Entendi. Não quer dizer isso. Não quer dizer que, porra, por exemplo, cara, vou reprogramar a minha mente pra ter sucesso. E aí o sucesso vai vir até ele. Não, não é assim que funciona. A terapia, ela te ajuda a tirar esses bloqueios que você tem, essas limitações que você tem em vista de um conflito emocional que você tem em relação ao sucesso, porque você está desse jeito, porque você buscou se adequar a algum grupo, pode ser um grupo familiar, um grupo social qualquer, para você se adequar àquilo ali, você entra em um conflito emocional. E às vezes, o cara ele tá indo na terapia mano, eu me sinto estagnado, me sinto infeliz no meu trabalho, não sei o quê. O cara sai da terapia e o que ele entende depois é que, cara, eu estava no lugar certo, eu só não conseguia só que eu não estava eu estava sofrendo nesse lugar mesmo estando no lugar certo. E aí eu É como se tava tivesse vendado, ele só consegue enxergar uma coisa, eu já percebi isso, Kodama. só consegue Viseira mesmo. Sim, eu chamo de foco seletivo, né? Eu chamo não, né? Chamam de foco seletivo isso daí. Que é justamente você ver aquilo que você quer ver. Você só vai ver aquilo que você quer ver. Se você aprendeu que para você se adequar, para você ser aceito no grupo, você precisa ser pobre, porque se você for rico, isso quer dizer que você é um desonesto. Se você for rico, isso quer dizer que você oprime as pessoas. Você vai viver uma vida de pobreza, ainda que conscientemente você esteja buscando sucesso. Mas subconscientemente você não está buscando sucesso. Você está obedecendo aquilo que você aprendeu a ser. Aí você vive uma vida de fracasso financeiro, porque mesmo que você queira o sucesso, você subconscientemente entende e aprendeu que ricos não são pessoas ruins, são pessoas malditas, são pessoas que oprimem os outros. E esse é o pensamento geral do brasileiro. E é por isso que o brasileiro é tão miserável. Kodama, no final do ano de 2020, você disse uma frase que, eu não sei se você vai se lembrar, você disse que ao sair da Matrix, vem outra Matrix. Uhum. Na ideia de que o jovem, com a ideia de que foi redpilado, agora encontrou a verdade, ele tá livre. Uhum. Mas a ideia é que depois de uma Matrix vai vir outra, e depois da outra vem a outra. Uhum. Você não tem essa visão de que um pensamento totalmente livre não existe? Você acha que sempre vai ter alguma amarra, sempre vai existir uma ilusão, sempre vai existir uma narrativa que é limitada? Sempre? Sempre você vai buscar se adequar ao grupo. Então, sempre você vai se adequar
A narrativa é o seguinte, ó. A narrativa, entenda bem, você tem uma demanda emocional, certo? Que está ali porque é uma necessidade evolutiva sua, para sobrevivência. Essa demanda emocional está ali para te ajudar a sobreviver, certo? E então ela é um aprendizado que você tem dentro de você. É um conjunto de uma população de neurônios que se conectaram ali, e ali tem um aprendizado, e toda vez que você receber um estímulo externo que esteja associado àquilo ali, você vai reagir conforme aquele estímulo. Vocês já entenderam isso daí, certo? Então, a gente vai sempre buscar se adequar ao grupo. E isso é uma demanda emocional, certo? Só que, quando você sai... por exemplo, você tá lá falando de Matrix, né? O que é a Matrix? A Matrix é justamente uma percepção de realidade que você tem baseada em seus aprendizados. Então você tem um aprendizado, experiências e tudo mais, esse conjunto de coisas, elas são refletidas naquilo que você consegue enxergar, no teu horizonte de consciência. E esse teu horizonte de consciência, ele vai bater na realidade e vai voltar para você. Só que como você aprendeu aquilo ali, teu cérebro ele vai te direcionar para coisas que são congruentes com aquilo ali. Então, por exemplo, se você aprendeu que ser... Deixa eu pensar aqui. Se você aprendeu que ser rico é errado, é vil, porque o dinheiro é uma coisa vil, uma coisa nojenta, dinheiro corrompe e não sei o que e tudo mais, você vai o tempo inteiro prestar atenção em notícias que mostram ricos sendo presos porque eles fizeram a coisa errada. Aquilo ali vai chamar atenção em você. Todos os outros ricos que fizeram coisas boas, que doaram, que fizeram uma porrada de coisa legal, que ajudam pessoas todos os dias, foda-se. Você só vai prestar atenção naquele rico filho da puta ali, que saiu na notícia. E aí você vai falar, tá vendo como é que rico é filho da puta, não sei o que, blá blá blá. Então, a mesma coisa acontece se você tá numa rodovia. Todo dia você passa naquela rodovia aqui, tá? Aqui no Rio de Janeiro tem a Avenida Brasil. É o caminho de vários trabalhadores todos os dias ali. A Avenida Brasil, todo dia essa porra vai ter pelo menos um motociclista lá atropelado, sei lá, vai ter sempre um acidente nessa porra. Todo dia. Sim. Todo dia. E aí as pessoas falam, caralho, é uma rodovia perigosa, muito perigosa. Então isso coloca uma pecha na rodovia por ser uma rodovia perigosa. Só que as pessoas elas só olham para aquele acidente e não olham para os milhões de outros veículos que passam ali todos os dias com sucesso, sem atropelar ninguém, sem causar um acidente nenhum. Então, a gente tá sempre prestando atenção naquilo que é perigoso pra gente, porque o nosso cérebro quer nos defender. E é por isso que ele gera esse foco seletivo. Você tá na tua casa, se começar a cair uma goteira na tua casa, aquilo ali vai começar a te incomodar absurdamente. E aí tu não vai parar, vai ficar olhando o tempo inteiro aquela goteira. Porque aquilo vai incomodar você. É um problema que você precisa resolver. É assim que o nosso cérebro fala. O que é o nosso sofrimento? É a forma que o nosso cérebro busca se expressar para dizer, meu irmão, você tem que resolver isso aqui. O sofrimento é isso. É o teu cérebro te avisando, te dando um sinal, falando, cara, você tem que resolver, você tem que fazer alguma coisa. Só que tu fala, caralho, eu não sei, fazer o quê, meu irmão? Não sei. Tô travado, eu não sei qual é o meu problema, eu não sei como é que eu vou resolver isso. Certo? Caraca. Então, aí o que acontece? Ele não sabendo resolver isso, ele busca a solução na internet. E aí ele cai no canal Red Pill. E aí o cara fala pra ele, olha, o teu problema pode ser resolvido dessa forma aqui. Como? Não se relacione mais. Pronto, resolvido o problema. Caralho, porra, foda. Entendeu? É tipo falar assim, meu irmão, você é viciado em tabaco? Você é tabagista? Sou. Porra, eu tenho a solução pro seu problema. Qual é? Para de fumar. Pô, você usa drogas? Você é viciado em crack? Simples. Para de usar crack. Você entende, Renani, quão absurdo isso é? Claro que sim. Eu tô simplificando demais um problema. Exato. Tá com depressão? Fique feliz. Fique feliz, Entendeu? Tá triste, fique feliz. Mas ao mesmo tempo você não é vitimista, porque eu já vi que você faz um serviço muito sério. Óbvio. Ao mesmo tempo você não é vitimista. Sim, porque vítimas buscam culpados.
eu não busco culpados. Eu tento ensinar as pessoas a autorresponsabilidade, porque a autorresponsabilidade é assumir que você não é culpado pelas merdas que aconteceram na sua vida, mas que você é responsável e você tem a escolha de manter essas bostas dentro de você ou não. Você vai continuar carregando esse peso dentro de você? É uma escolha sua. Potencialmente não. É uma escolha sua. Você vai carregar isso. Então, quando eu falo da Matrix, eu falo que, olha, você só tá saindo de uma narrativa e buscando uma outra narrativa para você ficar um pouco mais confortável com o seu problema. Então, por isso que eu falo que, cara, o cara sai... eu saio da Matrix. Ninguém sai da Matrix no sentido... no sentido de, tipo assim, olha, agora eu não sou mais dependente de mulheres, eu não sou mais dependente da sociedade, eu não sou mais... Não, cara, você não saiu da Matrix exatamente. Primeiro, você tem que... Não é assim que as coisas funcionam. Como você falou, você tá com depressão, fique feliz. Não é assim que funciona. Você tem que buscar um reaprendizado, uma reorganização da tua vida inteira. E que é um trabalho fodido pra fazer. É reaprender a viver, cara. É como se você se tornasse criança de novo e tivesse que aprender tudo do zero, novamente. Então é um caminho que você vai seguir e é um caminho que provavelmente você vai ter que continuar refinando a tua consciência para você continuar refinando a tua consciência para você ter mais noção da realidade e não deixar essa realidade te afetar da maneira como você... da maneira que te faça sofrer, cara. Só que, porra, é aquilo. Os caras, eles falam de uma maneira, Hernani, que é um pandemônio. É certo. Olha só, Hernani, se você hoje sair da sua casa, se apaixonar, essa mulher, ela vai te jogar na Maria da Penha. Essa é a pregação que a gente vê aí. Não é? É ou não é? Eu tô falando verdade ou eu tô falando mentira? Verdade mesmo, verdade. Se você vê um cara lá no Twitter, ele bosta assim, sei lá, o cara tira uma foto com a mulher falando, tô muito feliz com ela, não sei o que, sei que lá. Aí vai aparecer sempre um cara lá, quando ela te jogar na Maria da Penha, aí você vai se fuder, e ela vai pegar seus bens, e aí ela não sei o que, isás. Não é isso que a gente vê? Verdade mesmo. Esse cara, isso aí é a realidade? Se condiz com a realidade? Não. Não é, cara. Na vida real, ninguém fica fazendo essas coisas. Ninguém faz essas coisas. O que acontece? Você entende que existe sim essa coisa. Existe sim isso. Por exemplo, existe sim, cara, o Rio de Janeiro. Existe sim a violência do Rio de Janeiro. Por causa disso eu vou ficar preso dentro de casa? Não, tá louco. Não, velho, eu tenho que viver. Agora, a mensagem é, você quer viver uma vida de solteiro? Você quer se dedicar somente ao seu propósito? Tudo bem. Faça isso sem ser por causa do medo e do ressentimento. Cure-se primeiro, cure dentro de você, e depois que você se curar, aí sim você toma uma decisão. Porque até então você está tomando uma decisão automática, uma decisão com base em medo e base em ressentimento. Decisões emocionais não costumam ser boas decisões. Decisões que você tá ali na flor do medo, na flor do ressentimento. Só vem merda. Tá ali a flor da pele, só vem merda. É verdade. Você toma decisão, quando tu toma decisão quando tá puto, tu vai fazer uma merda. Então, decisões, elas têm que ser decisões conscientes, e essa consciência vem do aprendizado de si mesmo para você começar a tomar melhores decisões na sua vida. Esse é o recado que eu tô tentando dar no meu canal, né? Esse é o novo arco que eu tô tentando dar no meu canal. Se o cara quiser, se achar que isso é legal para ele, beleza. Agora, se o cara tá no ressentimento, quer continuar no ressentimento, tem uma porrada de canal aí que tá falando, continua lá, falando de mulher. Tem canais assim que a torta é a direita aí, que você pode se esbaldar, se jogar, se mergulhar nessa lama aí. Tranquilidade. No meu canal não é assim. No meu canal eu estou tentando passar para as pessoas uma ideia de integralidade, de individuação, construção do próprio propósito, construção de um ideal de vida, de uma vida significativa, né, e de criar significado para si mesmo, de criar valor para as outras pessoas. Mas eu não vou... Você se preocupar com as outras pessoas é Matrix. Porra. Isso. Porra. Então eu tô fazendo o quê essa porra aqui? O que o Hernani tá fazendo aqui?
Tu acha que o Hernani fica aqui perdendo tempo só pra ficar gastando tempo, que ele não tem mais o que fazer? Porra, ele tá fazendo Pelo isso aqui pra contrário. criar valor, tá criando valor pra sociedade de alguma forma, pra ajudar você que tá ouvindo aí, de alguma forma. Isso faz parte do propósito do cara, o cara tá aqui fazendo. Tu tá dedicando mais ainda de você pro isso daqui. Sim. Porque você entende que isso aqui faz parte de um propósito pra você. Então, é isso que eu tô falando, cara. Você vai gerar valor pra si mesmo e pras outras pessoas, porque, mano, se isso aqui não gerasse valor pra si e pra outras pessoas, tu não tava fazendo isso aqui não, velho. A gente não tem estamina pra isso, a gente não bota o cérebro, ele não vai ficar gastando energia com aquilo que não rende, com aquilo que não tem ganho. Então, você tá ganhando isso aqui de alguma forma, tá ganhando pra si mesmo, porque quanto mais você fala, quanto mais pessoas você conversa, traz aqui pra entrevistar, mais experiência você tem, isso gera valor pra você e gera valor também pras outras pessoas. Pô, Renani, você tá falando agora de um jeito que não era o jeito que você falava 4 anos atrás. Sim. É nítido isso. Quem te conhece desde lá de trás ver essa mudança em você. Porque, porra, isso aqui gerou um valor do caralho pra você. O fato de você conversar com tanta gente, se expor a tanta coisa, isso gerou um ótimo valor pra você. E com certeza, teu ouvinte que tá te acompanhando desde lá de 4, 5 anos atrás até hoje, é um cara que também evoluiu nisso. Então, cara, é óbvio que você criar valor pra si mesmo e gerar esse valor que você cria pra si mesmo, você dá esse valor pras outras pessoas e faz parte do meu propósito também. Então essa é a mensagem que eu tento passar lá, né, cara? Se você vai ficar nesse sofrimento aí pra sempre, não tem o que fazer. Mas a pós-RED é essa. O tratamento que você fornece é qual tratamento? E como é que é um pouquinho? Eu faço consulta online, sim. Eu utilizo a terapia de reintegração implícita, que é, como eu falei, a terapia que é uma terapia moderna, que utiliza o paradigma, inclusive, das neurociências sociais. E essa terapia, ela visa resolver conflitos que estão dentro da pessoa e que isso estão gerando comportamentos nela, narrativas, pensamentos, sensações, que ela consideram coisas que estão atrapalhando a vida dela. E a ideia é que existe sempre por trás um conflito, né? Um conflito emocional que está gerando esse comportamento, pensamento, ações e tudo mais. E aí, resolvendo esse conflito, aquele problema que estava... aquele problema que, na verdade, só existia para se adaptar àquele conflito, ele para de existir. Essa é a ideia. Então, eu sei que seu comportamento, seus pensamentos, as suas ações, seus sentimentos, tudo isso são resultados de conflitos que você está vivendo. Obviamente que as demandas emocionais, a maioria das coisas, elas são bem funcionais para a gente, né? Não é, obviamente, quando você procura uma terapia, não é só para... Não é porque você tá bem, você tá mal. Então você vai buscar a terapia porque tá vivendo um conflito. Mas Sim. quando eu falo isso, né, aparentemente dá a impressão de que demandas emocionais são ruins. Sim. Não, elas são necessidades evolutivas, elas, porra, muita coisa, a maior parte da nossa vida, ela não tem conflito. Quando tem conflito é que a gente sente a porrada, né? Aí a gente tem que resolver. Então entenda que conflitos, né, e problemas são apenas uma expressão do teu cérebro para dizer que tem alguma coisa de errado aí dentro. Alguma coisa que está em conflito. Então a minha terapia, ela ajuda nisso, tá? E aí eu faço atendimento, a maioria dos meus atendimentos são online, porque tem gente que é de tudo quanto é lugar do Brasil, cara, que vem me procurar. Inclusive, né, isso foi um dos motivos que eu tive que me expor, né, me mostrar lá no Redcast e tudo mais, porque lá em 2018 eu já trabalhava como terapeuta e eu falava algumas coisas, né, que meu canal nunca foi só para falar de mulher, né, quem me acompanha de muito tempo sabe que eu falava de vários outros assuntos, inclusive assuntos mesmo mais de reflexões, pensamentos filosóficos, melhoria de si mesmo, enfim. E lá naquela época eu via muitos caras entrando em contato ali nos comentários, Hernani, dizendo assim, porra, eu tô numa depressão fodida, não sei o que eu faço, que não sei o que. E eu falava, mano, tem que procurar uma terapia. Só que eu não podia falar que ele podia procurar comigo porque eu tava no Ghost, né? É lógico.
E aí eu falava, pô, tem que procurar. Ah, mas tudo quanto é terapeuta, psicólogo, é tudo esquerdista, é tudo progressista, é tudo vegano, é tudo não sei o quê, é tudo. Blá, blá. Aí eu falava, puta, velho. Aí eu ficava assim, né, mano, e agora? O que eu faço? Eu não sei como ajudar essa pessoa sem me expor, né? Aí chegou mais ou menos ali em janeiro, eu comecei a lançar vídeos no meu canal novamente. E aí teve um cara que chegou e falou assim, ah, mano, eu tô vivendo uma vida sem sentido, não sei o quê. Blá, blá, blá. Aí eu falei, mano, sabe qual é? Eu vou falar, eu sou terapeuta, cara. Se você quiser ajuda, beleza, só entrar em contato comigo. Porra, cara, começou a pipocar um monte de gente me procurando. Isso eu fiz um comentário em um vídeo. E começou a pipocar um monte de gente me procurando. Eu falei, mano, e agora? Como é que eu vou lidar com isso tudo? Aí eu tive que fazer terapia novamente. Aí eu busquei a terapia pra saber qual era o meu problema. Será, cara, que realmente o problema que eu tô com Ghost é porque eu estou me protegendo de lei Lola, leis feministas, de perseguição, de não sei o que, isso aqui lá, ou isso é um medo irracional? Será que isso tem algum. Qual é? Aí eu tava vivendo um conflito. Ou eu me exponho e ajudo as pessoas, ou eu não ajudo as pessoas e simplesmente nego ajuda pros caras que estão procurando ajuda. Sim. Aí eu procurei terapia para poder resolver esse conflito dentro de mim. E aí sim eu entendi que, cara, na verdade o meu medo era completamente um medo baseado em aprendizados pretéritos que eu tive de medo de expor, de exposição. E aí quando eu terminei a terapia, eu botei na minha cabeça, cara, onde que eu vou me expor? Porque assim, não adianta nada você ficar mudando a tua cabeça e não fazer nada. Não adianta nada tu ficar repetindo mantras de eu me amo, eu me amo, e não sei o quê. Aí o cara não vai ao médico para fazer uns exames, não pega 15 minutos de sol, não faz uma caminhada, faz porra nenhuma pro corpo do cara. Não adianta nada ficar repetindo mantra, eu me amo, eu me amo. Não é assim que muda, né? A mente muda o corpo. Não é assim, não, cara. Mente e corpo é a mesma coisa. Então, no momento que você entende, tem aquele aprendizado na terapia, você tem que botar em ação o que você aprendeu. Conhecimento é aplicado. Se não aplicar, tu não tem conhecimento nenhum, tu só tá um cara informado. Não resolve de bosta nenhuma. Não resolve nada. Então o que eu fiz? Assim que eu terminei a terapia, a primeira coisa que eu fiz, entrei em contato com o Júnior, falei, Júnior, dia 17 de setembro é o dia que eu vou aí no Redcast. E vou enfrentar isso. E comecei aí eu para enfrentar isso já, desde já, para não ficar esperando, que isso foi em março, abril de 2022, para não esperar só até setembro, que foi o tempo que eu pedi, né, uns 5 meses, sei lá, para ir no Redcast, eu falei, cara, eu preciso fazer pequenas coisas que provem que algo mudou aqui dentro, que eu tenho que mostrar isso pro meu corpo. Eu tenho que mostrar isso pro meu cérebro. E aí eu fui lá, escrevi um texto no Medium, fiz um negócio legal, botei um link, comecei a falar nos meus vídeos que eu faço terapia, e comecei a me expor mais para as pessoas. Hoje em dia, cara, eu abro a câmera para falar com um cliente com maior naturalidade, tranquilo. Mas antigamente, para abrir, cara, eu ficava com frio na barriga do caramba, sabe? Porque alguma coisa mudou aqui dentro. Sim, eu fiz terapia, alguma coisa mudou. Mas eu tenho que me expor nessa porra. Eu não posso ficar parado. Não é assim, não é mágica. Terapia não é mágica. Aí eu fui lá e comecei a me expor para os clientes. Abri a câmera, com toda a vergonha do mundo, abri a câmera e falava com o cliente ali, para me expor. Quando eu fui no Redcast eu me senti um pouco travado ali. Por 2 motivos. Porque a audiência estava enorme, estava muita gente mandando superchat, muita gente mandando perguntas, então os caras queriam responder esses superchats o tempo inteiro. E aí muitas vezes cortava o meu raciocínio, né? Não conseguia terminar o raciocínio e explicar as coisas que eu estava fazendo. E isso começou a me dar um desgaste mental muito grande. Eu comecei a sentir minha energia dar uma baixa, entendeu? E eu fiquei 4 horas ali, velho. 4 horas. Né? Então, 4 até mais, eu não lembro. Foi um pouco mais de 4 horas que eu fiquei lá. E aí, cara, começou a dar uma baixa de energia ali total, porque eram muitos assuntos que eu tinha que ficar falando, em vez de manter uma linha de raciocínio que fica mais fácil para completar, eu tinha que parar aquele raciocínio, responder outro, várias não questões rendia ao mesmo tempo. E aí eu comecei a ficar desgastado, né? Minha energia, assim, começou a ficar um pouco desgastada. E eu já tava um pouquinho travado pela vergonha de estar ali exposto, né? Mas, mano, eu fui lá e pá, e mostrei.
pra demonstrar pro meu cérebro que, cara, sim, é assim que você tem que seguir a tua vida. Mesma coisa, por exemplo, uma pessoa passa a vida inteira sedentária, ela está adaptada ao sedentarismo. Por exemplo, você, Hernani, passou a vida inteira sem levantar uma porra de um peso. A única coisa que você fez foi andar e deitar na tua vida. Então você está adaptado a uma vida sedentária. Do nada, você fala, eu quero mudar de vida. Aí você vai lá na academia e começa a puxar ferro. O que vai acontecer com o teu corpo no dia seguinte? Tu vai estar todo dolorido. Teu corpo vai estar doendo dos pés à cabeça. Porque o seu corpo não estava preparado para aquele tipo de atividade. Seu corpo não estava condicionado àquilo, teu corpo não estava adaptado a uma vida de atividade. E aí você fica todo fudido, cara, todo fudido. O que você faz? Tem 2 caminhos. Você desiste, fica em casa, ou você vai de novo no dia seguinte treinar. Vamos supor que você desista. Teu cérebro vai falar, isso foi só uma doideira que ele quis fazer e tá tudo bem, volta à condição anterior de sedentarismo. Agora, se tu começar a ir, na segunda opção, começar a ir, teu cérebro vai começar a se condicionar àquela nova realidade. O Hernani em atividade. E aí, o que ele vai fazer? Vai começar a jogar nutrientes, proteínas, todas as coisas necessárias para fazer uma reconstrução das fibras musculares, e vai começar a te condicionar melhor, e aí você vai parar de ter dor no corpo. Ou seja, teu corpo ele se adaptou a essa nova realidade. Então não adianta nada você simplesmente fazer terapia, mudando aí tua cabeça, mas tu não botar essa porra em prática. Então não mudou, não fecha o circuito, entende? Mano, realidade. O que é realidade? É aquilo que tá fora ser congruente com aquilo que tá dentro, e aquilo que tá dentro ser congruente com aquilo que tá fora. São equivalentes. Isso é realidade. Então se você simplesmente mudar aquilo que tá dentro e não mudar aquilo que tá... e não botar isso para fora, cara, não vai deixar a realidade concretizada. Não vai fechar o circuito, entende? Pra caminhar pro final, acho que a gente abordou as principais dúvidas. Então, só fazendo agora aqui um apanhado geral. O cara já delimitou na vida dele as coisas que atrasam ou atrasaram a vida dele. Ele cria novas perspectivas, novos objetivos, ou não cria, ele busca. Ele passa da fase de revolta e para de ficar repetindo as mesmas coisas. Ele tenta não cometer os mesmos erros. Ele vai buscar cuidar dele, cuidar da saúde mental dele, cuidar da vida, cuidar das coisas que ele tem que fazer pela vida dele. E aí ele vai buscar viver uma vida em plenitude, tentando... Agora, eu tô colocando aqui a cereja. Ele vai tentar viver uma vida em plenitude, fugindo talvez das ilusões do sistema, das ilusões da vida. Pra onde ele vai levar a vida dele? Pra onde ele quiser. E assumir as consequências de onde que ele vai levar a vida dele. Que loucura, cara. Não ser criança, cara. A parada que eu falei até no Redcast. Na Red você aprende a ser adulto. O cara que tá na Blue Pill ali, ele tá vivendo uma vida no automático. Ou seja, é criança, velho. Criança, o que a criança faz? A criança não tem responsabilidade. Você não pode responsabilizar uma criança, porque a criança não sabe as consequências dos seus atos. É por isso que precisa ter um adulto ali tomando conta. Não é verdade? Verdade. Então, um Blue Pill, ele precisa de alguém tomando conta dele. Quem é que vai tomar conta dele? A mulher? O pastor? O Estado? Quem vai tomar conta do Blue Pill? O Blue Pill ele tá buscando sempre alguém para tomar conta dele. Porque ele é uma criança. Ele tá ali, cara, igual aquela figura do Matrix mesmo. Né? Quando as pessoas ficam ali deitadas dentro de um útero. E aí a realidade dela tá toda rolando no virtual lá. Mas fisicamente ela tá dentro de um útero. É uma criança que não tem responsabilidade, né? Então ela não quer, ela busca viver uma vida o quê? Culpando os outros, falando que os outros é que tem que dar pra ela. O cara da Red não, o cara da Red ele tá amadurecendo e se tornando adulto, porque ele vai entendendo que as escolhas dele têm consequências. Se ele quer ser soberano sobre si mesmo, ele tem que fazer boas escolhas. Então, para ter boas escolhas, o cara tem que buscar se conhecer,
buscar conhecer a vida, buscar se profissionalizar, buscar caminhos profissionais, financeiros, caminhos sociais melhores. Então, porra, é o cara que tá realmente buscando amadurecer. É o cara que realmente tá querendo viver uma vida de adulto. Saber que as escolhas dele vão trazer consequências, entende? Pô, muito maneiro. Ô, Kodama, essa conversa nossa, ela é realmente. Eu comecei a. Eu entendi muita coisa. Foi muito legal, porque a questão do amadurecimento, eu acho que é isso mesmo que você falou, é desliga o automático e começa a viver a vida em plenitude. Tanto é verdade que uma vez, há muito tempo atrás, você falou assim pra mim que até casamento, se uma pessoa quiser, supostamente, ela pode se casar e ser feliz. Desde que ela esteja ciente do que ela tá fazendo. E não fazendo no automático. Então, acho que esse conteúdo, Red Pill, ele serve pra desligar o automático e o cara começar a agir de forma racional. E tudo gira em torno desse amadurecimento. Mas sem a rage. Mas uma fase madura. Então, tudo isso que a gente fez, no final das contas, a conclusão é que não é em vão. Ajudou as pessoas, ajuda as pessoas. Só que o cara tem que saber usar. É isso? Tem que usar. Você falou do casamento aí, né? Só para poder explicar por que eu falei isso. A pessoa que busca casar, ela não quer casar com uma outra criança, né, velho? Lógico. Porque o que acontece aí, por que casamentos se fodem? Porque os caras, eles são crianças, não tem uma estrutura boa para isso e assume uma mulher também que não tem estrutura nenhuma. Aí fica dois desestruturados aí se fode. Aí a tendência é o cara parar numa vara de família certamente, porque ele vai escolher uma mulher doida e ele também tá totalmente fragilizado. Enfim, quando eu falei isso, né, que o cara pode ser feliz dentro de um casamento, se isso for realmente aquilo que ele quer, né? Se é realmente aquilo que ele quer, meu irmão, vai buscar autoconhecimento, vai buscar esse amadurecimento, vai fazer terapia. Aí você faz terapia para você poder se tirar esse peso de você, de dentro de você, que pode te direcionar para mulheres que não prestam. Porque as escolhas que você faz hoje são escolhas subconscientes, cara. Você não percebe da onde isso veio. Suas escolhas, preferências, decisões, tudo isso foi de aprendizados que você teve na sua vida. E você escolhe as coisas. Fiz até uma brincadeira com o Miguel lá no Redcast, né? Eu falando para ele, eu tava tentando provar para ele com um argumento de demonstração para que ele pudesse entender o que eu tava querendo falar, né? Que era basicamente o seguinte, cara, tuas preferências, tuas escolhas, tuas decisões, não é você que faz isso. Não existe uma escolha consciente. Na verdade, existe um aprendizado e você reage àquilo ali conforme a situação da tua vida. Então eu falei para ele assim, cara, se você tiver que escolher entre uma loira, uma morena e uma ruiva, qual delas você vai escolher? Aí ele começou a falar, não, depende. Em que condições? A ruiva... Não, eu falei, você não tem nenhuma condição, cara. É ruiva, loira ou morena. Aí ele, não, ruiva, loira ou morena? Eu fiquei repetindo isso até ele responder. Ele falou, ruiva. Eu falei, por quê? Aí ele ficou procurando assim, porque... Aí eu falei pra ele, você entendeu meu ponto agora? Que as suas escolhas, suas decisões, elas estão... O teu cérebro, ele sempre tá buscando te deixar funcional à sobrevivência, né? Então ele sempre tá buscando te deixar funcional. Para isso, ele precisa de uma resposta rápida para certa coisa. Porque você precisa estar preparado para o perigo. Então, você precisa responder rápido. Então, quando eu comecei a fazer, né, tentando te pressionar a isso, teu cérebro trouxe, não, a preferência do Miguel é ruiva. Por quê? Não sei. De repente, ele viu uma mulher ruiva e ele achou bonita, aquilo ali ficou gravado nele, e o cérebro trouxe aquela imagem na cabeça dele na hora. Então, tuas preferências, tuas decisões, tudo isso são coisas que você responde emocionalmente. Só que quanto mais você refina a tua consciência, mais as tuas emoções são refinadas e melhores serão as suas decisões. No caso, o que eu falei do casamento é, mano, se prepare, se é isso que tu quer mesmo, se prepare e a mulher que tu vai se envolver, ela também tem que fazer, velho. Ah, mas eu não terapia porque não tenho problema nenhum. Tem, todo mundo tem.
É, Todo mundo tem, todo mundo precisa. Terapia não é pra maluco, terapia é pra conflitos emocionais. Todo mundo tem conflitos emocionais, todo mundo tem. Aí tu vai se envolver com a pessoa, tu tá lá se preparando, sendo o melhor possível, e a pessoa que tu tem como pretendente tá fazendo porra nenhuma. Então essa pessoa não é legal pra você. Simples assim. não tá na mesma frequência, né, cara? Não tá na mesma frequência, velho. Não É. tá na mesma frequência. A pessoa não tá buscando se melhorar internamente e você tá buscando, porra, não bate. Não bate. Aí, não, mas mesmo assim, eu quero cuidar dela, eu quero ser o quê? Aí, porra, aí tem um conflito emocional. Vai lá na terapia resolver isso, porra. Entendeu? Entendi. Pra você parar de ficar buscando satisfazer necessidades emocionais aí que estão te direcionando para um caminho errado. E não é só com mulher, é negócio também, empreendimento. Cara, toda empresa que ele abre dá problema, toda empresa que ele abre fale. Todo emprego que ele tem, ele é mandado embora. Tudo que ele faz dá errado. Não é só isso, não é só com mulher, com tudo na vida. Porra, tem alguma coisa errada, velho. Se você erra, se você, todo mundo foi mandado embora de um emprego, eu já fui também, mandado embora de um emprego. Todo mundo já passou por isso. Mas porra, se isso tá sendo um troço repetitivo, tu não consegue crescer dentro da empresa, aí tu ganha uma promoção do nada, tu deu um burnout, aí tu ganha uma promoção e tu tem um problema aí, uma depressão do nada, que surge. Porra, é essa? Estranho, né? Então tem que ver, cara, tem que buscar ver o que está acontecendo na tua vida. Se preparar para a vida é isso, é se autoconhecer. A terapia ela te ajuda nisso. A te ajudar a compreender aquilo que você sente, aquilo que você pensa, aquilo que você faz. E ela, ou seja, é uma ferramenta muito boa para isso. Então, não é para maluco, não, né? Porque você só que os homens eles só buscam a terapia mesmo quando tá fudido das ideias, né? Quando tá fudido das ideias, aí depois, aí vai buscar terapia. Aí, aí meu irmão, pô, você já viu aquele ditado que é melhor remediado que. Como é que é? Melhor prevenir do que remediar? Sim, assim. Pois é, mano. Vai cuidar de você agora, entendeu? Não espera sofrer, ficar fudido, não. Vai cuidar de você agora. Essa é a parada que eu queria falar. Quando seus links vão estar na descrição, tudo que você quiser. Eu queria pedir, por favor, que você desse agora um último recado pro ouvinte que conheceu esse conteúdo e que quer dar os próximos passos necessários. Suas últimas palavras. Tá. Você tem todo o direito de você sentir o que você sente. De você estar na rage ou coisas desse tipo. Porém, é uma escolha sua permanecer nisso daí ou querer se aprimorar. Ou querer viver uma vida realmente plena, como o Hernani falou aqui. O meu compromisso é construir um caminho para mim, pessoal, e esse caminho em mim ser tão transbordante que ajude as outras pessoas. Que o meu sucesso, a minha felicidade sejam tão boas em mim que eu consiga transbordar isso para outras pessoas. E esse é o objetivo do meu canal. Eu estou construindo um caminho lá no meu canal. Não sou guru, não sou líder, não sou nada. Eu só estou compartilhando aquilo que eu estou ganhando na minha vida. Né? Então, porra, o conhecimento que eu tenho, eu estou botando tudo lá no canal. Tudo que eu aprendo, tudo que foi importante para mim, tudo que me gerou um aprendizado, tudo que me edificou, tudo que me prosperou, eu compartilho no meu canal. Olha que legal. E aí, se você quiser ter uma vida, ou sua vida, seu caminho, ser um pouco semelhante com o meu, você pode ir lá no meu canal e ver tudo aquilo que eu estou compartilhando lá com você. E ver se isso realmente vai edificar a sua vida. Se não, você pode seguir o seu caminho tranquilamente, se não funcionou para você, mas está funcionando para mim e pode funcionar para você, se você quiser. Então, eu aconselho você a ir conferir os meus vídeos lá. Tem vídeo pra caramba. Meus vídeos eles são interligados. Não adianta você tomar conclusões assistindo um vídeo só meu ou 2 vídeos, porque eles são todos interligados. Para você entender um vídeo, você tem que ter assistido o outro, coisas desse tipo. Então, vai lá no meu canal, aí você vai lá em filtros, nos vídeos lá em filtros, e bota assim, filtrar dos mais antigos para os mais recentes. Aí você começa a ver do primeiro vídeo do canal e vai começar... Cara, aí é vídeo pra caramba que tem lá, né?
E eu faço atendimentos também como terapeuta. Esse ano, Hernani, não tem mais vaga. Infelizmente, boa. não tem mais vaga. Não tem mais vaga, eu não tenho mais como atender ninguém esse ano. Então, eu tô já abrindo vagas para atendimento em janeiro. Esse ano já está totalmente fechada a agenda, infelizmente, né? Felizmente para mim, né? Porque eu tenho um monte de pessoas que eu tô ajudando ali, mas infelizmente eu não consigo colocar mais ninguém esse ano. Porém, se você quiser ser atendido por mim, são atendimentos online. E aí vai ter meus links aí, o Hernani vai colocar e você pode procurar lá através desses links aí. Quero agradecer, Hernani, você pela oportunidade, por ter me deixado bem à vontade aqui para eu falar. Mas, cara, obrigado pela liberdade que você me deu aqui. Sempre você me deu essa liberdade, né? E espero poder contribuir com você no que você precisar. Se quiser fazer aí leitura de e-mails, especial, sei lá. Opa, podemos aguardar, então? Você vai voltar para uma leitura de e-mails? Pode ser que de repente pega aqueles e-mails, sabe, dos caras que estão em sofrimento, alguma coisa, aí a gente pode tentar analisar ali um pouquinho, ajudar o cara em determinado momento da vida dele com algum tipo de conselho. Obviamente que não é terapia, né? Que terapia é outra coisa, mas a gente tentar dar um conselho para ele de vida, pô, pode contar Show comigo de aí. bola. É isso aí, Kodama. É isso aí, ouvintes. E falou! Valeu, Hernani. Atenção, Brasil. Eu te pedi mil carinhos, eu te pedi mil perdões. Agora sigo sozinho, não posso nem os tostões. Que será que vai acontecer comigo? E qual será a sua direção? Tome cuidado, você nem sabe se sou inocente ou culpado. Se sou inocente ou culpado. Down, 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 yeah. Eu te pedi mil carinhos, eu te pedi mil perdões. Agora sigo sozinho, baby, não posso nem os tostões. Que será que vai acontecer comigo? E qual será a sua direção? Tome cuidado, você nem sabe se sou inocente ou culpado. Se sou inocente ou culpado. Well, 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 well. Que será que vai acontecer comigo? E qual será a sua direção? Tome cuidado, você nem sabe se sou inocente ou culpado. Se sou inocente ou culpado. Oh, se sou inocente ou culpado. Se sou inocente ou culpado. Well, 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 well. I am not a machine. Like a sex machine. Go ahead.